Boa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. É a primeira apresentação de TCC que eu vejo com uma plateia tão numerosa e eu fico muito contente por isso. Eu espero que seja prestígio teu. Isso é muito bom. Queria dizer para vocês que nós estamos aqui essa noite para ouvir a apresentação do trabalho de conclusão de curso, do curso de Comunicação Social, com linha de formação em linha de comunicação. O trabalho é de João Jane Assunção da Silva. O título vocês estão vendo ali, o audiodocumentário como forma de empoderamento e resgate histórico e sociocultural. Uma experiência educomunicativa com a comunidade do sítio Poaçu, Solonópolis, Ceará. Jane, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação e depois cada membro da banca tem 10 minutos para fazer as considerações deles, né? Depois das considerações, a gente aqui da banca se reúne para fazer formalidade burocrática, que é o fechamento de nota, e chamamos vocês de volta. Então a gente sempre pede que vocês não fiquem muito longe para voltar, e aí é quando a gente vai dizer para a Djane se está aprovado ou não aprovado. Okay. Já combinei com o Djane, quando faltar 5 minutos para o tempo de terminar o tempo dele, eu vou fazer para ele assim. Disse para ele que isso não quer dizer que é para ele parar, mas tem 5 minutos que ele tem para falar ainda. Então, boa sorte, vai com calma, tá? A gente quer te ouvir. Primeiramente, boa noite. Sou muito grato pela presença de todo mundo que veio participar, se lisonjeado por todos estarem aqui. E como o Lídia já apresentou, esse é o título do meu trabalho, um audiodocumentário como forma de empoderamento e resgate histórico e sociocultural, uma experiência comunicativa com a comunidade rural do sítio Poaçu, Solonópolis, Ceará. Como introdução, eu trago para vocês que é uma intervenção educomunicativa que se apropria da produção de um audiodocumentário como um processo de empoderamento e conscientização. Então nós temos um fim e um meio para atingir esse fim, no caso, o audiodocumentário. A aplicação ocorreu junto à comunidade rural do sítio Poaçu, localizada no município de Solonópolis, no sertão central do estado do Ceará. As áreas de intervenção, que eu vou aprofundar um pouco mais à frente, e para quem não conhece, a educomunicação ela tem 7 áreas de intervenção, vocês podem pesquisar depois. A gente sempre foca em algumas delas. Eu foquei na produção midiática e na comunicação para a educação. Problema de pesquisa. A gente tentou responder as seguintes questões. Um audiodocumentário pode contribuir para dar empoderamento comunicativo aos atores sociais do sítio Poaçu? Essa ferramenta midiática, sob um viés educomunicativo, pode ser usada para resgate histórico e sociocultural dessa localidade rural? Nossa justificativa. Primeiro, empoderamento comunicativo. Tentamos trazer para essas pessoas uma forma que elas tenham acesso aos dispositivos, ou melhor, elas já têm acesso a esses dispositivos, mas tentamos fazer com que eles utilizassem de uma forma crítica, com um olhar visionário, se empoderando para isso. Valores históricos, sociais e culturais fragmentando-se. Eu vou começar falando dessa parte aqui com a frase do Marshall McLuhan, que falou sobre o mundo estar virando uma aldeia global. É uma metáfora que eu trago para o meu trabalho, que é a questão de essa culturalização, retribalização, como ele falou na aldeia global. Nesse sentido, o acesso aos meios de comunicação que as pessoas estão tendo, de certa forma, está desfragmentando a cultura, a raiz do local. Por um lado, os meios tradicionais já faziam isso, porque a comunicação e o rádio, lá no interior, tem um poder muito forte. Então, ela acaba deslocando a cultura tradicional, porque mostra uma realidade que normalmente não é que condiz a do homem do campo. Interação com as novas tecnologias digitais, modelo social de cibercultura. Como eu já falei, a questão do acesso às novas tecnologias digitais, que as pessoas estão passando a ter. Mais na frente eu vou detalhar para vocês. Formação cidadã e pertencimento. Aí vem o caráter pessoal, o valor pessoal, por ser a localidade onde eu me criei, onde eu formei o meu valor pessoal, o meu caráter, então também é minha cultura e a minha história. E como todos que, mesmo não estando na localidade, me falaram hoje, o seu trabalho me representa, porque eu faço parte dessa comunidade. Vamos acelerar aqui. Objetivo geral. Através da prática educomunicativa, despertar o senso crítico da comunidade do sítio Poaçu em relação ao uso das novas tecnologias digitais da informação e da comunicação.
A partir desse objetivo geral, temos os objetivos específicos. Compreender qual o impacto social que as novas tecnologias digitais da informação e da comunicação promovem em uma comunidade rural do interior do estado do Ceará. Aplicar uma prática educomunicativa com crianças e jovens, compreendendo de forma prática o processo do que seja fazer a educomunicação. Entender as possibilidades e papel do audiodocumentário como mídia alternativa e ferramenta para empoderamento comunicativo e expressão popular. Através do audiodocumentário, promover um resgate histórico e sociocultural dos aspectos que caracterizam a comunidade do Sítio Quaçu. São esses os nossos objetivos específicos. Metodologia. Abordagem qualitativa que se atenta para uma investigação subjetiva com foco no procedimento e na reflexão. Acho que é muito claro. A modalidade de pesquisa foi a pesquisação. Uma modalidade que avalia uma problemática social por meio das mobilizações dos atores sociais envolvidos, o que é muito pertinente para uma intervenção educomunicativa. Se eu vou trabalhar numa comunidade, se eu vou trabalhar intervindo com os atores sociais, é preciso entender a forma como eles estão agindo naquele local. Do ponto de vista do objetivo, a pesquisa é considerada exploratória. Por quê? Porque a gente vai explorar a capacidade de empoderamento dos atores sociais perante as tecnologias. Também explorando o ecossistema a qual eles estão integrados e o novo ecossistema que a gente vai tentar formar com a educomunicação. As técnicas metodológicas estão fundamentadas na análise bibliográfica, observação sistemática, entrevista não estruturada. Análise bibliográfica por quê? Você deve estar se perguntando. Porque através do material acadêmico, científico que a gente produz, eu tenho um embasamento para avaliar se a minha pesquisa também tem fundamento. Observação sistemática é a observação que a gente faz no decorrer da própria intervenção, que a gente utiliza suportes físicos para anotar folhetos, reportagens, filmagens, no caso, etc. Entrevista não estruturada não pode ser confundida nem com uma conversação, nem com uma entrevista formal. Primeiro, porque se for confundido com conversação, a gente tem um objetivo com aquela conversa. Ela não pode virar banal. A gente está fazendo uma pesquisa. Entrevista estruturada porque não é uma entrevista que foi programada. É ali em loco, no meio da ação educomunicativa. Fundamentação teórica está baseada em 3 itens. O primeiro, formação histórica do audiodocumentário. Aí a gente utilizou o caráter dessa mídia como didático, informativo e criativo. Radiodocumentário, documentário radiofônico ou audiodocumentário? É um formato distintamente radiofônico, como o nome já diz. Porém, as 3 terminologias estão corretas. A gente usou o audiodocumentário por acreditar que este é um formato que não é mais específico do rádio. Temos podcast, temos YouTube, temos SoundCloud e as pesquisas mostram que o radiodocumentário está sendo um formato extinto no rádio por causa do aprofundamento, por causa que no Brasil a gente foca mais nas notícias específicas, mais no factual e também em músicas. Então é no meio acadêmico que o radiodocumentário está tendo vida. Discutimos também o radiodocumentário como meio capaz de despertar sensibilidades emocionais e atuar como guardião da memória humana. Atuar como guardião da memória humana porque é um documento, é um vídeo, é história que está registrada. As pessoas falaram, as crianças produziram, então se alguém no futuro vir querer saber sobre aquele local, tem um documento ali registrado. Sensibilidades emocionais, por quê? Porque a história, se a gente está resgatando uma história, então significa que a gente não tem acesso diretamente àquele momento da história. Eu não tenho imagens para mostrar a história, mas o documentário ele desperta a sensibilidade. O ouvinte ele pode imaginar, ele pode se inserir naquele tempo. Então é uma característica do meio auditivo, que a gente chama de unissensorialidade. Capum é quem fala muito disso. Dentre os autores citados, destacamos o trabalho de Gustavo dos Santos e o manual de radiodocumentário de Marcos Betoni. Item 2, fundamentação teórica, traçamos o contexto social, cultural e tecnológico. Para isso, a gente traz 3 âmbitos de socialização. Primeiro, e mais importante, a família, escola e os meios de comunicação. Esses 3 meios são responsáveis por fazer a socialização do sujeito. E aí, nesse contexto, a gente traz o surgimento das eras culturais e a formação da cibercultura. Traz uma relação dos meios ao longo da história, como foi formada a relação com a sociedade, para termos o modelo atual de cibercultura. Então é meio que uma hierarquia da história. Dentre os autores citados, destacamos o trabalho de Santaella, André Lemos e Francisco Hud sobre cibercultura e Maria da Graça Seton sobre âmbitos de socialização. Vou acelerar aqui.
Conceitos fundamentais e reflexões metodológicas sobre o campo da educomunicação é o trabalho específico sobre a nossa linha de formação. Trouxemos a importância do ecossistema comunicativo, muito na figura de Jesus Martim Barbeiro, contribuições do conceito de mediações culturais, também Martim Barbeiro, o papel do agente educomunicador, principalmente Citere, nossa querida Lígia Beatriz e Isvá Soares, as 7 áreas de intervenção da educomunicação e a natureza educomunicativa presente nas áreas que a gente escolheu. Mais à frente eu vou falar um pouco. No trabalho, elas estão nesse momento, mas para aqui, para a apresentação, a gente vai falar na interação. Dentre os atores citados, Ismael Oliveira Soares, Jesus Martim Barbeiro e Lígia Beatriz Carvalho de Almeida. Destaco que, sobre produção midiática, eu tive o prazer de ter a referência de Lígia como a principal autora sobre o tema. Projeto de intervenção, Pé de Coaçu, meu lugar é minha história. Esse foi o nome que a gente escolheu em grupo para o audiodocumentário. Natureza educomunicativa das áreas de intervenção. Educomunicação para comunicação e produção midiática. Começamos o trabalho focado na educação para a comunicação, pensando no protagonismo social e dar voz aos não ouvidos. Pessoas que têm muito para falar, mas os meios de comunicação não abrem espaço para dar voz a essas pessoas. Análise crítica dos conteúdos que os meios disseminam, utilizando aquela ferramenta para dar empoderamento, mas ao mesmo tempo como ela funciona, eu preciso entender. Desenvolvimento individual e comunitário. Enquanto eu me formo como cidadão, eu estou contribuindo para um contexto social em que eu estou inserido também. Produção midiática. Produtos comunicacionais. São produtos feitos a partir de um viés comunicativo que tem um foco no produto. Por quê? Comunicação para educação, a gente tem o processo. É mais importante do que o produto. Porque é no processo que a gente vai identificar a formação do sujeito. Na produção midiática, não. O produto é mais importante do que o processo. Porque se você não tiver qualidade técnica no produto, ele não pode ser tido como produção midiática. Ele não pode ser usado de forma comunicativa para educar, para mostrar conceitos, para ensinar as pessoas. Então, processo, produto. Caracterização da localidade. Este é o sítio com a sua imagem de satélite. Vocês podem ver, mudou muito, principalmente na aridez aqui. A última imagem estava bem mais menos desmatado. É um local rural, como eu já falei. Então a gente tem contato com a natureza, a gente cresce naquela vida pacífica. E uma característica do Sítio Coaçu é o atraso tecnológico. A comunicação digital, a internet Wi-Fi, só chegou lá em 2014. Até então, os meios de comunicação tradicionais na figura do rádio e da televisão eram o principal meio de comunicação. Então, essa comunicação chegou nesse local, muita informação ao mesmo tempo. Mas as pessoas não sabem como lidar com essa informação de forma prática. Os mais novos, que já estão crescendo a partir de 2000, que a gente brinca chamando de geração 7A1, eles já têm um domínio dessas tecnologias. Mas as pessoas mais antigas meio que se assustam. Participantes. Agora vamos para a intervenção. Participaram 15 crianças e jovens com idade de 4 a 19 anos, sendo 9 meninos e 6 meninos /jovens, porque os jovens eram homens. Meninos, no caso. Inclusão de crianças com idade de 4 a 8 anos. Você já está se perguntando por quê? Crianças tão jovens. Primeiro, porque elas queriam fazer parte de todo jeito, e não tinha como. São crianças que estão numa localidade, vocês ficam numa localidade rural, é tudo muito próximo. Segundo, porque eu conversei com os pais deles e perguntei, eles têm acesso às tecnologias digitais? Eles falaram que essas crianças já estão crescendo nesse mundo, então elas já crescem mediatizadas por esse meio. O que acontece? A gente inseriu eles, porque se a gente quer comunicar para educar, é a partir daí, dessas crianças, que a gente vai ter uma expressão maior. Em relação à elaboração do documentário, houve participação direta de 7 pessoas ligadas ao Sítio Coaçu como entrevistados. 4 dessas entrevistas orientadas, ou seja, foram planejadas pela gente e executadas com um planejamento prévio, junto com as crianças e jovens, e 3 entrevistas extras, que no trabalho eu detalho mais, elas surgem naturalmente no decorrer do projeto. Feitas com pessoas conhecidas por apresentarem representatividade para a história cultural e local. São pessoas que têm uma identificação muito profunda com o local e, se você perceber no produto, a banca viu, são pessoas que com idades um pouco diferentes, então são gerações distintas, justamente para cada pessoa ter um olhar sobre uma geração. Atividades desenvolvidas. Elaboração de uma oficina dividida em 2 encontros, realizados aos sábados do mês de abril de 2007.
O local de aplicação foi a quadra de festas do Cajarana Clube de Iguaçu. É um espaço muito amplo, onde é como se fosse central da região e lá disponibiliza o Wi-Fi grátis. Então era mais fácil da gente lidar com as oficinas. A aplicação de atividades envolveu recursos didático-pedagógicos que possibilitaram aos participantes. Todas as nossas atividades buscaram esses 4 objetivos: apoderar-se das novas tecnologias digitais para experimentar sua linguagem e oferecer novos significados para sua utilização, dinâmicas de interação e gestão participativa, exercícios acerca da prática jornalística voltada para as técnicas básicas de construção do próprio documentário, sensibilização e olhar crítico acerca dos recursos sonoros aplicados em produtos audiovisuais e radiofônicos. Porque audiovisuais, porque a gente precisa entender o funcionamento dos produtos audiovisuais para diferenciar da linguagem unicamente auditiva. Então percebam que todas as nossas atividades focam em como produzir o documentário, onde se inclui a educomunicação, no caso a gestão participativa, a sensibilização e o resgate histórico e sociocultural. Implementação da intervenção, dividimos as ações realizadas em 4 momentos: pré-produção, produção, pós-produção e exibição. Destacamos que, quando nos referimos a estes momentos, não estamos limitando o processo interventivo à construção do documentário, mas estamos falando na questão toda, porque antes de começar o documentário, eu já tenho uma pré-produção. Eu já tenho que pensar como conversar com os pais, como chegar lá e explicar o projeto. Então, o momento de pré-produção foi aquele momento para pensar, tá certo? Já podemos continuar? É agora? Depois temos o momento de produção. Primeiro dia de oficina aconteceu no sábado 22 de abril de 2007 e teve duração de 4 horas, com início às 8 e término às 12 horas. Nesse dia foram realizadas 7 práticas interventivas que contaram com a presença de 12 das 15 crianças e jovens, 6 meninas e 6 meninos jovens. As práticas foram essas: conhecemos os participantes e para eles também se conhecerem, detalhamos o projeto explorando conceitos, educomunicação, falamos um pouco sobre cinema, falamos um pouco sobre o som. Então são conceitos pertinentes para o nosso projeto. Dinâmica do desenho coletivo, aí entra a gestão participativa e a sensibilização. Empoderamento comunicativo e resgate cultural, esse aqui foi o mais impactante. Por quê? Porque a gente utilizou um filme que fizemos em 2015. Então imagina eles olharem o local, o que mudou, eles próprios, alguns participantes. Então foi uma experiência muito bacana que todo mundo ficou assim, abismado, porque eles viram ali a importância do resgate histórico e sociocultural. Então esse trabalho que eu fiz em 2015 com eles foi bastante importante para hoje. A importância do som para a construção de uma narrativa, aprendendo técnicas de captação de áudio de entrevista, é a parte mais prática. Depois, no final, ao apanhado do encontro e orientações para a construção do áudio documentário. Pode adiantar um pouquinho para não comer tempo. Aqui são algumas fotos dos momentos, ali eles captando som, dinâmica do desenho coletivo, a parte de apresentação do filme. Semana de gravação das 4 entrevistas orientadas. Foram realizadas entre 24, 25, 26 e 27 de abril. Então, foi a semana ao decorrer do primeiro dia de oficina. Por quê? Porque eles estavam em período letivo. A gente não tinha tempo para dar a segunda oficina. Então, a gente já foi fazendo e explicando no decorrer do projeto. Algumas fotos dos participantes, das 4 orientadas. Segundo dia da oficina, aconteceu no sábado, dia 29 de abril. Foram trabalhadas também 7 práticas interventivas que contaram com a presença de 13 participantes. Estiveram presentes 8 meninos e 5 meninos jovens. Houve uma alternância de participantes, porque vieram novas crianças e outras não puderam. Relembrando o primeiro encontro, muito para dizer para as outras pessoas qual era a proposta e o que a gente já tinha visto. Análise de trilha sonora de uma narrativa audiovisual, a gente utilizou Spirit, o Corcel Indomável, foi uma experiência magnífica. Dinâmica da mímica também foi um negócio muito louco, foi muito engraçado, despertou muita imaginação deles. Exibindo um documentário, que foi a história da capoeira, porque eles precisavam ver o produto que a gente ia fazer. Interagindo com a tecnologia e exibindo audiolivros. Fizemos uma dinâmica com aplicativos que a gente estava baixando naquele momento e utilizando o audiolivro, que é um recurso que eu venho trabalhando desde o começo do curso. Então eu já tinha propriedade sobre esse assunto. Dinâmica do bom ouvido, foi uma dinâmica com trabalho com sons. E por fim, reproduzimos mais 2 audiolivros. Apresenta uma dificuldade porque a gente está trabalhando com 2 públicos diferentes, pessoal. São jovens e são crianças. Então eu tinha que utilizar 2 linguagens. Então os audiolivros foram para crianças e também para jovens. A gente tem um jeitinho lá. Dias da outra oficina. Fizemos a produção, gravação das 3 entrevistas extras.
que foram realizadas no dia 29 e 30 de abril. Destaco que uma delas foi feita unicamente e exclusivamente pelas próprias crianças. Não disse nada, só dei as orientações da oficina e eles me trouxeram esse material. Produção das narrações e off, escolha do nome do autodocumentário, tarefa realizada no dia 3 de